sua água mais pura. Confiança e segurança é só ligar 3444-1351. Saúde, modernidade e economia em um só produto. De água Soft. Escolha o soft que mais combina com seu ambiente. Cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água Soft. Purificador de água Soft. Filtros de água Pelizar 3444-1351. Olá, telespectadores do Canal 21. Estamos de volta com mais um programa Viva Saúde, um programa especial nessa semana onde nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher, sobre a mulher no contexto atual. E para isso está conosco aqui nos estúdios a psicóloga Daniele Titzman-Hentz, psicóloga do CREAS, aqui do município de Concórdia, e Ediane Biasi, assistente social do CREAS, também do município aqui de Concórdia. Então, em breve, retornamos para o primeiro bloco do programa sobre o CREAS e sobre a mulher na contemporaneidade. Uzimac é referência em serviços de tornos, soldas, montagens, consertos de máquinas industriais ou agrícolas, estruturas metálicas e tanques para distribuição de adubos. Também produzimos e instalamos coberturas com esquadrias metálicas completas para pavilhões. Maximize sua produção e rentabilidade com os produtos e serviços da Uzimac. Olá, telespectadores do Canal 21. Estamos de volta com mais um programa Viva Saúde, onde iremos tratar essa semana, uma semana especial, e nós vamos tratar um pouco sobre a mulher no contemporaneidade, os programas sociais que existem para atender a mulher hoje. E para isso está conosco aqui nos estúdios Ediane Biasi, assistente social do CREAS. Ediane, obrigada por ter aceito o convite. Que bom tê-la aqui para nós poder discutir sobre a mulher, sobre os programas que existem hoje em relação à mulher. Ediane, o dia 8 de março, que é o dia, né, de comemoração ao Dia da Mulher, ele teve um início que foi um pouco trágico, né? Ele surgiu, na verdade, com a greve de algumas operárias, né? Se não me engano, foi em Nova York, em 1857. Essas operárias reivindicavam maiores salários, menos horas de trabalho, e sofreram uma violência muito grande, né, em relação a esses questionamentos. Foram trancadas dentro da fábrica e a fábrica foi colocada a fogo, né? Se eu não me engano, morreram em média 130 mulheres nesse dia, né? Então, a partir disso é que surgiu o Dia da Mulher, enfim. E me chama a atenção que esse dia surgiu com o interesse de discutir, né, sobre a mulher, sobre o seu papel, os seus avanços, e não só comemorar. Me parece que a gente tem poucas coisas ainda a comemorar em relação a esses ganhos, né, que a mulher conquistou. E o dia 8 de março surgiu, Ediane, não só para comemorar, mas para que a gente pudesse discutir o papel da mulher, enfim, que avanços foram esses que a mulher conquistou nesse tempo, né? E tu faz parte do programa CREAS, né, que é uma política que está dentro do SUAS. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, explicasse qual que é o objetivo desse programa, qual que é o papel da assistência social hoje para a mulher aqui no município de Concórdia. Então, obrigada, né? A gente que agradece a oportunidade de estar aqui e podendo expor o nosso trabalho e divulgar, né? Porque a gente sente um pouco de dificuldade, principalmente quando se trata da violência contra a mulher, a dificuldade, porque elas têm ainda o receio de estar se expondo, né, a um trabalho, apesar de ser um trabalho sigiloso e ético, mas ainda há esse preconceito que a mulher apanha porque merece ou fez algo para merecer a violência. Então, o CREAS, ele é um centro de referência especializado de assistência social. Ela é uma unidade estatal, municipal,
em nosso município, faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Fica localizada no bairro Industriários, né? E o nosso trabalho, enquanto CREAS, ele se regulamenta através das leis e normativas da Política Nacional de Assistência Social. E os nossos trabalhos também são de acordos conforme a tipificação, tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que dentro são 5. Né? Então a gente não faz um trabalho conforme vem a demanda, mas sim já são regulamentados, né? Em todo o Brasil ele tem uma nomenclatura. Ok. A gente poderia dizer então que o CREAS ele existe para atender pessoas vítimas de violência, desde crianças, mulheres até pessoas meia-idade, idosos. Esse é o principal objetivo dele? Isso. O CREAS, o público-alvo do CREAS, ele é focado para todas as pessoas, né, que têm seus direitos violados ou ameaçados. Criança, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com necessidades especiais. Então, toda pessoa ou família que tem o seu, né, já tem o vínculo com os seus direitos violados, são atendidas pelo CREAS. Ok. O CREAS é um serviço que ele existe há pouco tempo, né? Fazem o que, 2 anos, mais ou menos, né? Que ele foi instituído não só em Concórdia, mas a nível nacional é um programa relativamente novo, né? Quando a gente fala de violência, os casos de violência sempre existiram, né? Infelizmente é uma condição comum, né, do sujeito humano, enfim. Como que é tratado, né? Hoje a mulher que é vítima de algum tipo de violência, de agressão, de violência psicológica ou física, enfim, qual é o tipo de programa, de serviço que o CREAS pode atender, assistir essa mulher? Então, hoje no CREAS nós temos uma equipe interdisciplinar com assistentes sociais, psicólogos, advogado, e nós atendemos, o atendimento é dado com acompanhamento, orientação, e também nós temos um grupo, que até depois a nossa colega Daniele vai estar falando mais, né, sobre o grupo, e acompanhando não só o indivíduo, mas a família, porque a família, nosso foco enquanto CREAS é a família, porque a família é um espaço contraditório, né? Ao mesmo tempo que a família é para fazer a proteção, o acolhimento, ela também se torna um espaço de violação dos direitos. Ok. Né? Então, tu tem que trabalhar o todo. Exatamente. Tu não consegue trabalhar somente um indivíduo. Exatamente. Ediane, desde 2006 que tem instituído, né, no território nacional, e é uma lei constitucional, né, ainda bem, então é uma lei que independente de que presidente nós tenhamos, é uma lei que vai continuar, já está na Constituição do Brasil. Surgiu a Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege todo tipo, que protege a mulher de todo tipo de vínculo afetivo que ela tenha, né? Não necessariamente que seja só com o homem, mas se uma mulher for agredida por uma mulher que tem um vínculo afetivo com ela, também é Lei Maria da Penha, né? Com essa lei houveram-se mais denúncias, né? Inclusive o nome da lei é Maria da Penha em função da mulher que foi agredida e acabou cadeirante em função de tanta agressão que sofria do marido, mas ainda há casos, né? A lei ela ainda é muito no papel, ela é uma lei protetiva, porém efetivamente ainda acontece violência. No CREAS, quais os tipos de violências mais comuns que tem chego? É a agressão física, é psicológica, é com arma, é com soco mesmo? O que chega no CREAS? Então, o que acontece? As mulheres que hoje buscam o nosso serviço são sempre enviadas ou pelo Ministério Público ou propriamente pela delegacia especializada onde elas fazem então os boletins de ocorrência. Na maioria dos nossos casos hoje ainda são os das violências físicas. Por quê? Porque tem a marca, né? Então elas ainda tem essa coisa do preconceito, discriminação, que se for registrar um boletim de ocorrência
por uma violência psicológica ou negligência, elas têm isso que não vão acreditar e não vão querer fazer o boletim. Mas a gente sabe que hoje essas violências são as que mais acontecem e que mais reprimem, essas que têm um trauma maior. Mas no CREAS são as violências físicas que mais aparecem. Né? Hoje nós temos as mulheres que participam, que são orientadas, e a gente sabe que a partir da nossa orientação pode surgir, né, surtir e surgir efeitos, como também não, porque cada caso ela tem uma particularidade e algumas pretendem, né, romper com esse ciclo da violência. Que bom. E algumas ainda são sujeitas à submissão por medo ou até a própria manutenção da própria família, por o marido ser o provedor, então não sai desse ciclo. Né? Então acabam ficando, né? Não, e a gente não deixa de acompanhar, mas... Ok. E Diane, como a área de assistência social, né? Você acha que a gente ainda tem uma política social muito assistencialista ou não? Né? A gente já busca fazer com que os sujeitos sejam mais participativos, né, dos programas, que eles também se comprometam com algumas ações para que eles consigam romper mais facilmente esse ciclo, né? Porque me parece que há um tempo atrás éramos muito assistencialistas, né? Então era muito mais confortável permanecer na minha situação atual, mesmo que sobre agressão ou não, do que buscar uma atitude, né, uma saída. Hoje as políticas públicas mudaram um pouco em relação a isso, são menos assistencialistas. É claro que em alguns casos elas devem ser de assistência num primeiro momento, mas também de tornar aquele sujeito mais ativo, mais, né, com um poder de enfrentamento maior em relação à sua situação? Com certeza. Hoje, assim, a partir de 2006, com as tipificações do trabalho e a política, teve muita mudança. Antes era muito esse do assistencialismo, a gente teve todo o nosso início da profissão, né, que era assistencialista, as primeiras damas, pessoas da sociedade, e hoje já não. Hoje o nosso trabalho já é interdisciplinar, com vários profissionais, porque a gente busca mesmo essa autonomia, né? Nós, impropriamente no CREAS, a gente busca autonomia, nós temos respeito pelas decisões dos próprios usuários. O que essa orientação e atendimento e acompanhamento é feito para isso mesmo. É para eles tomarem as decisões, né? A gente auxilia, mas é eles que têm que buscar para não acontecer a codependência, que tudo precisa de alguém para decidir. Para tomar decisão. Porque se eles já estão nesse ciclo de violência, de submissão, é porque alguém sempre decidiu por elas. Exatamente. Então, o que nós precisamos é trabalhar essa autonomia. Ok. E Diane, já estamos encerrando o primeiro bloco, onde a gente contextualizou um pouquinho qual o objetivo do CREAS, qual o papel dele, o que vocês atendem, o que tem chego, né, até o CREAS. No segundo bloco, nós retornamos sobre esse assunto com a psicóloga Daniele Titzman, falando também sobre os atendimentos, o que é feito no CREAS, quais os fatores psicológicos que envolvem hoje, né, a questão da violência contra a mulher. Obrigada, Diane, pela participação e até o próximo bloco. Obrigada a vocês. Usimac é referência em serviços de tornos, soldas, montagens, consertos de máquinas industriais ou agrícolas, estruturas metálicas e tanques para distribuição de adubos. Também produzimos e instalamos coberturas com esquadrias metálicas completas para pavilhões. Maximize sua produção e rentabilidade com os produtos e serviços da Usimac. Estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Saúde, um programa especial. Essa semana estamos tratando sobre o Dia da Mulher, discutindo essa temática, né, da mulher no mundo de hoje. E agora está conosco no segundo bloco do programa a psicóloga Daniele Titzman Heinz,
psicóloga do CRES, aqui do município, foi minha aluna na universidade, agora minha colega. Daniele, eu queria, então, entrando mais agora no aspecto psicológico, né, dos fatores que estão envolvidos, né, na agressão física, enfim, na mulher que é violentada. Por que é tão difícil para uma mulher que sofre violência, seja física, psicológica, quebrar esse ciclo de violência, né? Fazer uma denúncia ou mesmo buscar outras possibilidades? Que fatores psicológicos estão envolvidos que não a deixam fazer com que esse ciclo se rompa? Na maioria das vezes, os fatores que estão ligados seriam o medo, né? As dificuldades, principalmente financeira, nessa dependência financeira que a mulher tem, grande parte das mulheres ainda tem, né, nos maridos, e a dificuldade às vezes da própria família, às vezes os pais ou alguns parentes de estarem auxiliando essa mulher, né, então também é uma dificuldade em virtude disso, né, mas o principal é o medo, né, a insegurança, tudo isso, né, o medo de voltarem a sofrer situações ainda piores, né, de violência, mas o medo é o principal fator psicológico que as faz não buscar, né, os seus direitos, enfim, não denunciar, né. E, Daniele, abrindo um pouquinho, né, a discussão, não só falando do CRES agora, a mulher mudou muito seu papel, né, na sociedade nos últimos 20, 30 anos principalmente, né, com a abertura de novas vagas no mercado, enfim, outros postos, né, hoje temos até uma presidente mulher, né, a primeira presidente mulher no Brasil, que foi um marco também bem significativo e que de sexo frágil ela não tem nada. Né, inclusive muito pelo contrário. Você acha que isso foi um ganho realmente? Quais principalmente na área da saúde pública, né? Quais as principais consequências dessas mudanças sociais, da mulher estar fora de casa hoje, o homem também, dessas estruturas familiares diferentes? Quais as principais consequências que estão sendo apontadas hoje no meio social? Então, assim, hoje a gente vê que não existe um modelo único, né, de família. Então, existem famílias gerenciadas pelo pai, outras pela mãe, né? Os pais se separam, acabam constituindo novas famílias. Então, não existe um modelo único. Vemos que as mulheres hoje no mercado de trabalho realmente estão conquistando novos espaços, estão sendo reconhecidas, estão sendo autônomas, né? Estão sendo chefes de famílias. Né? Isso tudo são ganhos e são aspectos importantes, né, da mulher, da sua busca, enfim, das lutas que sempre tiveram em virtude, né, de buscar esse espaço. Porém, né, algumas situações se evidenciam assim. Com toda a mudança, com toda a globalização, é necessário que a mulher também trabalhe. Né? Então, assim, a educação dos filhos acaba ficando, né, terceirizada, onde outras pessoas acabam tendo esse papel de educar, de cuidar dos filhos, né, e a gente vê que a mulher em si, ela tem, ela levanta, ela começa suas atividades, mas não tem hora para acabar, né, ela não vai lá no seu trabalho, sendo, né, profissional, trabalhando as suas 8 horas, vem para casa e descansa e pronto. Ela vai ser mãe, ela vai ser esposa, né, ela vai ser dona de casa, né, enfim, ela terá diversas, né, atribuições. O que mais nós, enquanto psicólogas, percebemos, né, que é a tua prática também, é a questão, né, das dificuldades relacionais, assim, né, onde as crianças acabam crescendo sem limites, né, a falta de afeto entre elas, né, então, assim, é preciso que a mulher, sim, é importante trabalhar, com certeza, mas que estes aspectos não sejam deixados de lado, né, ela precisa trabalhar, precisa se ocupar, mas os filhos também têm que ser vistos, também têm que ser lembrados, enfim, né? Então tem que se tentar, né, trabalhar com todos esses aspectos, né? Ela é multiprofissional, né? Ok. E, Daniele, até porque as nossas políticas sociais, né, as políticas educativas ainda não se adequaram a essa mudança, né? Na verdade, o Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, teve mudanças tão significativas que é como se a gente tivesse, falando um ditado, é como se a gente estivesse trocando pneu com o carro andando, né? Então, as mudanças estão acontecendo e a gente está se preparando e se organizando para elas, não o contrário, né? O ideal seria nós nos organizarmos enquanto sociedade, enquanto política social e educativa, para daqui a 20, 30 anos atender uma demanda
que também vai ser diferente, né? Sim. Daniele, voltando um pouquinho para o CREAS agora, né? Lá vocês atendem, então, mulheres que são vítimas de violência. Uhum. Hoje a gente pode dizer, talvez no CREAS sim, né? Mas a gente pode dizer que existe uma classe social de mulheres mais atingidas em relação à violência, ou é um fato que ocorre mesmo em classes médias, em classe alta? Independe da classe, né? Desde classe alta até classes populares, né? A questão da violência, ela existe, né? Em qualquer, né, classe social e lá a gente atende, então, os diversos tipos de classe, qualquer pessoa que procurar. Exatamente. Algumas pesquisas têm apontado, inclusive, que a violência contra a mulher tem aumentado em casos de pessoas que nem têm um vínculo de casamento. Por exemplo, em mulheres novas, de 15 a 25 anos, onde elas têm uma relação afetiva, não moram junto com o parceiro, mas mesmo assim sofrem violência. Sim. Então, é um fator que tem aumentado e muito pelo contrário, é um dia que a gente tem que refletir muito sobre isso. Né? A própria dificuldade de diálogo, a falta, né, de diálogo, a dificuldade hoje que a gente vê das pessoas terem paciência, tentarem conversar, né, acaba gerando toda essa situação e muitas vezes, né, indo para esses casos de violência. Né? E Daniele, no CREAS, né? Qual o tipo de programa, né? A Ediane falou um pouquinho antes dos grupos, do trabalho com grupos, que é um papel extremamente importante. Os grupos de apoio, eu acho que funcionam muito bem, obrigada, né? Como são as atividades realizadas no CREAS hoje para atender essa demanda? Então, assim, a gente trabalha com um grupo chamado Viva Maria, Maria Viva. Né? Esse grupo, então, ele funciona quinzenalmente, nas terças-feiras, tendo início às 18h15 e finalizando às 20 horas. Né? Inclusive, a gente trouxe até os folders, né? Depois a gente vai apresentar. Né? Então, assim, esse grupo, ele teve início, fez um ano, né? Iniciou em março do ano passado, e ele veio em função das políticas, né? Da assistência social, que necessitavam, então, dessas ofertas de serviços especializados, né, para atender as famílias e indivíduos que estavam sofrendo algum tipo, né, de violência e risco, né, social. Então, em virtude disso é que se criou este grupo. Esse grupo, assim, ele vem com o objetivo, assim, de buscar trabalhar a autoestima dessas mulheres, resgatar, né, ressignificar alguns aspectos voltados, né, às vivências que elas têm, né, dentro da família em si, porque, assim, a violência doméstica, ela acontece ali, né, no seio familiar, enfim, né, então, nesse grupo, é um grupo de encontro, né, a mulheres vítimas de violência, e lá, sim, são trabalhados temas, né, conteúdos emergentes. Né, elas trazem seus conteúdos, elas falam, né, trabalhado a questão da ética, do sigilo, né, que tudo que é trabalhado no grupo permanece lá. Né, e nessa exposição dessas falas, elas acabam percebendo que uma passa por uma dificuldade, outra por outra, algumas já conseguiram, né, romper esse laço, né, dessa violência, já conseguiram denunciar seus companheiros, ex-companheiros, né, enfim, aquelas que ainda estão nesse ciclo acabam se fortalecendo em virtude, né, das falas das demais, e muitas conseguem também, né, se desvincular. Outras ainda continuam, né, aí que a importância da psicologia e das demais áreas, né, trabalhar esses aspectos, né, da segurança, da autonomia, da importância, né, da mulher se fortalecer, né, dos seus direitos. Então, esse grupo vem nesse sentido, né, e a gente percebe o quanto é positivo. Daniele, e dá para caracterizar, a gente conseguiria chegar em algumas características que classificam as mulheres vítimas de violência hoje? Na verdade, a violência é algo escondido, né? Se tu chegar numa casa, tu não vai saber se lá está acontecendo ou não, né? Mas diante, assim, de estudos, dos grupos que nós temos, grupos que a gente já estudou, a gente vê que as mulheres, geralmente, que sofrem a violência, são mulheres que, na grande maioria, também trabalham fora, né? Também, então, trazem sustento para dentro de casa. Algumas questões a gente percebe, assim, de que o marido acaba sentindo-se diminuído em virtude, às vezes, a esposa ganhar até mais que ele, né? Então, acaba tendo inconsciente, né, essa questão
né? Ah, ela é melhor que eu, né? Não poderia, enfim, e acaba se criando esse ciclo também de violência, né? Questões de mulheres também com baixa autoestima, que acabam, né, se sentindo menosprezadas, muitas coisas que o companheiro acaba falando, né, denigrindo a sua imagem, ela acaba tomando aquilo, e como a Ediane falou antes, né, muitas acabam achando que realmente são merecedoras, né, de estarem apanhando, enfim, né. Outras questões que a gente percebe, assim, realmente, como eu falei antes, né, das mulheres que nunca trabalharam, né, que sempre ficaram em casa, cuidando do lar, dos filhos, né, marido, né, serviços, enfim, né, também. Ok. E eu acho importante, né, Daniele, hoje a gente está falando da mulher, a gente especificou mais a mulher vítima de violência do marido ou do namorado, enfim. Mas também tem vários outros tipos de violência, né? Hoje tem, eu acho que a terceira idade tem sofrido muito com a violência em função da aposentadoria, né? Então os filhos tomam os pais para si de volta para cuidar, entre aspas, em função de poder ficar com a sua aposentadoria. Eles sofrem de violência psicológica, às vezes até física, negligência. Só me interessa a aposentadoria. Temos também a violência contra a criança, né, que a gente, mulher, né, que os casos de agressão sexual, que acho que também é bastante, né, acontecem bastante ainda. O CREAS também atende esse tipo de demanda? Também atende crianças, né, vítimas, né, de violência sexual, psicológica. E que tipo de física. programas existem hoje para assistir essa criança que é vítima de violência? Então, assim, no CREAS, que nem a questão da psicologia, não se realiza psicoterapia. Né? Os atendimentos no CREAS são psicossociais. Né? Então, a gente faz um acompanhamento, mas é a nível social e familiar dessa criança. Né? Então, vai se dar esse apoio, enfim, para a criança, né? Mas também, né, toda a família, porque queira ou não, um incidente desse não tem como tocar somente a criança. Né? Mas a gente não atende o agressor, né? E sim somente as vítimas de violência. Ok. Né? E Daniele, está sendo previsto, né, nós falávamos antes de um seminário, está sendo previsto alguma atividade, acho que tu poderia mencionar, mais do cunho preventivo, né, de trabalho de conscientização, para que essas pessoas, o que a gente percebe muito na política pública, que são pessoas muito reincidentes, né? Eu trabalhei também com política pública já, são pessoas que voltam, né? Infelizmente, elas são atendidas quando a gente acha que estabilizou, que melhorou, dá um tempo elas voltam para atendimento de novo, para assistência. Como prevenir, né? Como conscientizar melhor? Existe algum trabalho também desse cunho? Nós fizemos, então, seminários, né? Ano passado houve um, outro ano outro. Esse ano, então, teremos o 3º seminário, né? Então, assim, nós trabalharemos um seminário, né, que acontecerá em agosto, onde se discutirá, então, a questão da violência, né? Teremos uma palestrante e também teremos uma mesa redonda, né, um debate, né, com autoridades, falando sobre o tema, né, discutindo esse tema. Ok. Daniele, queria agradecer a participação de vocês no programa, já encerramos, né, mais um programa Viva Saúde. Agradecer também a Ediane, assistente social do CREAS, a você por terem vindo discutir essa temática, um trabalho que não é fácil, né, trabalhar com violência é um trabalho que não é fácil, e agradecer e nos colocar à disposição para divulgar o seminário, enfim, é uma temática que precisa ser ainda muito discutida, né. Nós agradecemos o espaço, e quando precisarem de alguma situação, né, emergencial, podem contar conosco. Ok. Encerramos então mais um programa Viva Saúde.